Fala aí, comunidade, bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso tutorial do BGP. Tópico da vez, confederações do BGP. Estudemos para que serve uma confederação, quais problemas ela resolve, quais desafios de ordem técnica, e tem muito a ver com o que já foi falado, que são questões de escalabilidade das sessões IBGP dentro de um sistema autônomo. Confere comigo, canetinha na mão e partimos aqui para a instrução. Como nós sabemos, dentro de um sistema autônomo de trânsito, cada roteador, vou desprezar aqui, vou antecipar, desprezando cenários de core isento de BGP com auxílio de MPLS e outras possibilidades em termos de projetos técnicos. Foquemos apenas no BGP, tá ok? Que sabemos que dentro de um sistema autônomo, todo roteador que estiver em trânsito com tráfego de trânsito, obviamente, precisa ter as rotas externas. Logo, precisa rodar o protocolo BGP. Logo, precisamos de sessões IBGP. E como temos aquela questão do Split Horizon, recebeu rota de uma sessão IBGP, não repassa para outros peers IBGP, você precisa de full mesh. E com uma rede pequena, médio porte, isso não é problema, apesar de dar trabalho de configurar, de provisionar e tornar o projeto mais complexo no geral, isso vai a uma rede maior, quando a rede crescer de verdade, por exemplo, você vai ter problemas de escalabilidade. É nessa hora que pensamos em duas soluções. Uma delas já discutimos amplamente, embora voltaremos a falar sobre ela posteriormente aqui nos nossos cursos de BGP, que foi o Route Reflector. A segunda questão são as confederações BGP. Aí, o RFC, que está destacado aqui em cima, o 3065, ele introduziu o conceito de confederações BGP como uma das formas, um dos mecanismos ou soluções para aliviarmos a questão da escalabilidade das sessões IBGP dentro do sistema autônomo. E com isso a gente não precisa mais ter ter sessões full mesh IBGP em todos os roteadores do teu AS. Obviamente você continuará precisando de sessões IBGP, mas não precisaria ser full mesh. E a proposta é justamente fragmentarmos. Há várias abordagens aqui. Deixarei para a parte mais avançada, mais sofisticada, coisas maiores de verdade mesmo, para outra oportunidade aqui no curso. Foquemos na parte básica. Mas uma das coisas que nós podemos fazer é regionalizar grupos de roteadores. Por exemplo, os roteadores da região sudeste poderiam ficar numa confederação, roteadores da região norte em outra confederação, coisas assim, sabe? E é possível, inclusive, combinar ambas as estratégias. Confederações, que são regiões da sua rede. Você pode, inclusive, casar a parte geográfica do território com a parte hierárquica, modular e estruturada, que são as camadas de função. Entre outras possibilidades, você pode criar então um AS que faz parte de uma confederação e ali dentro você ter as suas vizinhanças IBGP full mesh ou com refletores de rotas. Enfim, mas a ideia é justamente eu não precisar fazer full mesh no meu sistema autônomo todo. Aqui temos no canto direito superior, eu aponto para a minha direita e vai para a sua esquerda, então tá para cá, presumo. Vamos lá, então você tem aqui uma rede, uma topologia muito simples. Temos o sistema autônomo número 100, temos o sistema autônomo número 300, que são clientes ou upstreams, não importa. O que importa é o seguinte, você está no AS200. Então o AS200 é um AS de trânsito, IP. O que nós temos aqui no AS200? Fragmentamos, particionamos, nesse exemplo, o AS200 em dois AS que fazem parte de uma confederação, que é o AS 65100 e 65200. Basicamente, então, ambos fazem parte desta confederação que é representada pelo AS200. Algumas observações. Fora do AS200, não há qualquer conhecimento sobre confederação. Em outras palavras, o AS100 aqui, ele não sabe que ele é vizinho de um sistema autônomo que é uma confederação. E com relação ao AS300, ele não faz a menor ideia com relação à confederação que é constituída aqui pelo AS200 e os AS membros da confederação. Okay? Muito importante isso aqui.
Outra coisa importante é que, obviamente, dentro de uma confederação você vai endereçar com sistemas autônomos privativos. Então, tome nota disso aqui. Então, AS 65200 e 65100 são números de sistemas autônomos privativos, uso privativo. Mas dá problema? Não vai dar. É exatamente isso que você precisa fazer. O AS 100, por exemplo, ele faz uma vizinhança eBGP com o AS 200. Ele não sabe, por exemplo, que o router 2 ele faz parte de uma AS 65100 que é membro de uma confederação. Isso é totalmente transparente. Idem com relação ao AS300. Por exemplo, o router 7 aqui do AS300 ele tem uma vizinhança com o router 6 no AS200. Ele não sabe que o router 6 está no AS, na verdade, 65200, que faz parte da confederação, ou seja, isso é totalmente transparente. Vamos ver alguns aspectos relacionados à configuração. O primeiro dele, a gente vai inicializar o router BGP, e aqui a gente vai identificar o AS da confederação, beleza? Isso que a gente vai fazer no primeiro momento. E cada roteador de uma AS da confederação, lembrando que a AS da confederação é uma AS privativa, obviamente. No caso aqui, vai ser o teu router será, por exemplo, 65100 aqui, ou 65200. E aqui você fala que tua confederação é 200. Em cada roteador, por exemplo, o router 2 aqui e o router 5, eles vão ter uma vizinhança eBGP dentro da confederação. Obviamente o router 2 vai ter uma vizinhança eBGP aqui também, mas isso aqui não tem nada a ver com a confederação, está fora dela. O router 5 e o router 6, eles possuem uma vizinhança iBGP dentro do AS 65200, que é uma AS membro da confederação que é identificada pelo número 200. Vamos ver isso na prática, tá? Então esse comando aqui, ele só vai ser exigido, por exemplo, na minha topologia aqui de demonstração, nesses roteadores, no 2, no 5, no 4 e no 6. O 3 ele pertence ao AS 65100, que faz parte da confederação, que é o AS 200, mas ele não tem vizinhanças, por exemplo, nem aqui, nem aqui. Ou seja, ele não faz vizinhança com um outro AS membro da confederação. Então esse comando aqui ele é desprezado no caso do router 3. Vamos ver isso na prática. Tem as configurações aqui na próxima tela. Vamos lá. Aqui, ó, olhando em primeiro momento o router 1. Router 1, voltando à topologia, é esse camarada aqui, AS100. Vamos olhar a configuração dele. É uma simples vizinhança eBGP. Não tem nada demais. Ele está no AS100 e fecha uma seção eBGP no AS200. Ó, 200. Não vai falar 65100 aqui. Ele vai falar 200, que é o AS que identifica a confederação. Agora vamos ver o router 2. O router 2 está aqui. Então ele, na verdade, ele é colocado dentro do 65100. E a gente identifica essa confederação como AS200. Essa é a proposta. Vejamos aqui a configuração, então. Você vê que ele está dentro do 65100 e não do 200. Aqui que a gente fala que a confederação é o AS200. Só que o router 2, voltando na topologia, ele tem uma vizinhança interna com o router 3, que inclusive é um router reflector, vou falar disso daqui a pouco. Ele tem uma vizinhança iBGP aqui e tem uma vizinhança eBGP aqui. Só que isso aqui é uma vizinhança eBGP um pouco diferente, é uma vizinhança eBGP de uma confederação. Aqui já não é confederação, aqui é uma vizinhança eBGP comum, tá? Aqui pode ser single hop ou multi hop. Aqui é um eBGP confed, que a gente chama também. Pronto. Aí fica mais claro para você. Como é o router 5? Ele está em outro sistema autônomo, que, tudo bem, ambos são identificados como parte da confederação, que é o AS200. Mas não deixa de ser. O router 2 está no 65100, o router 5 no 65200, ambos são parte da confederação, que é o AS200,
mas é uma vizinhança BGP, e isso é tratado, voltando aqui para a configuração, nessa questão aqui, ó. O router 2, que está no 65100, que faz parte da confederação representada pelo AS200, ele tem uma AS peer com ele nesta confederação, que é o 65200. Depois, aí configurações normais de sessões, por exemplo, aqui é aquela vizinhança IBGP que ele possui com o router 3. Aqui é uma vizinhança IBGP comum com a AS vizinho, que é o AS100, e aqui é vizinhança com o router 5, que está no 65, aqui já é um EBGP Confed, Confederation, né? Estou abreviando aqui, router 5. Simples assim, tá? Não tem mistério. Vamos olhar no router 3. O router 3 está no 65100, assim como estaria o router 2 aqui, que faz parte da confederação AS200, e tem as vizinhanças com o router 2. Só que, olha que interessante, como eu falei previamente, é possível combinar ambas as estratégias para maximizar o teu projeto. Ah, quer dizer que é boa prática fazer, Leonardo? Tem que fazer? Não, cada projeto é um projeto. Você vai identificar, conhecendo como funciona o BGP e essas ferramentas, você saberá identificar exatamente o que seria melhor para o teu projeto. Mas aqui uma coisa que eu falei, eu não precisaria ter colocado aqui, eu não precisava ter colocado o router 2 como cliente de refletor de rotas, idem o router 4 aqui, eu não preciso disso. Mas neste caso, eu teria que ter um full mesh. Como assim full mesh, Leonardo? O router 3 está aqui. Então o router 2 teria que ser vizinho de 3 e vizinho de 4. 4 teria que ser vizinho de 3 e vizinho de 2. Full mesh. Nesse cenário aqui, só para demonstrar o potencial da combinação de soluções, router 2 tem uma vizinhança apenas com o router 3 e router 4 tem a vizinhança apenas com o router 3. Lembrando que as vizinhanças são mútuas aqui, né? Entendeu? Só para mostrar esse potencial. Bora ver a configuração então. Então o router 3 está no 65100, que pertence à confederação AS200. Aí tem os vizinhos, uma vizinhança IBGP aqui, que é o router 2, que nesse caso ele é um Route Reflector Client. Aqui o router 4 também é IBGP, router 4, que também é um Route Reflector Client. Legal? Muito simples. Eu poderia pegar mais um router aqui para você entender. Vamos pegar aqui então o router 4. Está no 65100, que pertence à confederação AS200. Aí o router 4 ele já tem uma vizinhança com o router 6. Olha aqui, ó. Vendo? Então, além dessa vizinhança interna com o router 3, que é IBGP, já que ambos estão no 65100, ele tem uma vizinhança EBGP com o router 6. Só que é uma EBGP diferente, conforme comentado, é um BGP Confed. É legal? Como ele tem uma vizinhança com outro sistema autônomo que faz parte da mesma confederação que ele, que é o S200, é necessário, voltando para a configuração, mencionar essa linha aqui. Ou seja, ele tem uma vizinhança com um router no AS65200 que faz parte da confederação. E é só seguir a lógica para todas as demais configurações no meu ambiente aqui. E você terá entendido, compreendido como isso funciona no ponto de vista de configuração. Agora, vejamos algumas informações importantes. Em termos de IBGP, rigorosamente igual. Não há diferenças aqui nesse caso, tudo aquilo que você já estudou sobre sessões IBGP. Já entre as vizinhanças de sistemas autônomos, por exemplo, tem o router 2, ele tem uma vizinhança aqui com 65200. Então tem um EBGP aqui. Isso aqui que nós chamamos novamente de EBGP Confed, Confederação. Aqui há algumas sutis diferenças quando comparando com sessões EBGP tradicionais. A primeira delas é o seguinte: dentro da confederação como um todo, você vai ter um atributo, né, o atributo ASPath,
que você já conheceu, talvez ainda não com a qualidade de detalhes que eu deveria ter feito, mas eu fiz o certo. Vamos pegar o básico primeiro. Vamos falar muito desse atributo posteriormente, fica tranquilo. Num ambiente de confederação, sublinhando aqui, temos a presença de um campo especial nesse atributo ASPath chamado AS_confed_sequence. Para que serve esse cara aqui? Toda vez que uma rota transitar pelas vizinhanças IBGP, cruzando os sistemas autônomos privativos que façam parte de uma confederação, os AS esses sistemas autônomos privativos que fazem parte da Confed serão listados entre parênteses. Por exemplo, vou desenhar aqui rápido, né? 65.200, 65.100, aí 100, por exemplo. Então a rota ela foi originada no AS 100, aí entrou no AS aqui, sabemos que faz parte do AS 200. Aí dentro do AS 200 cruzou 65.100, cruzou 65 e etc. Então toda vez que a rota percorreu uma AS que faz parte de uma confederação, esse AS será listado dentro entre parênteses. E esse campo AS_confed_sequence é usado para isso. Agora, uma coisa importante. Você já entendeu que, por exemplo, o atributo ASPath ele inclui os sistemas autônomos por onde a rota transitou. Tudo bem. E que isso é utilizado para dois propósitos. Prevenção de loop, ou seja, se eu recebo uma rota, um NLRI, e no atributo ASPath daquele NLRI contiver o meu próprio sistema autônomo listado, eu considero aquilo loop e não vou aceitar a rota. Isso você já aprendeu. Assim como na ausência de um mecanismo mais forte que desempate a melhor rota, vai chegar a hora que eu vou comparar o que? O comprimento da lista de AS. O BGP ele tende a preferir a rota que tiver o menor comprimento dessa lista. Legal, só que esses sistemas autônomos listados entre parênteses, que fazem parte desse campo aqui, que é o AS_confed_sequence, eles não contam para o processo de seleção de melhor rota. Okay? Não conta. Pelo menos na questão do ASPath ali. Isso é bem citado aqui. Ó. O campo AS_confed_sequence é usado para prevenir loops, mas não é utilizado, não conta, não fatora para a escolha, né, de um caminho com base na lista mais curta de ASPath. Só essa observação que você precisa entender. Mas tem mais coisas. Vamos comparar aqui coisas que já foram faladas também. Você pode ter refletores de rotas para as vizinhanças IBGP de uma AS que faz parte da confederação. Legal. Agora há outras diferenças aqui muito importantes. O que nós sabemos? O atributo MED, Multi-Exit Discriminator, o metric também chamamos, ele é um atributo opcional não transitivo. Estudaremos bastante sobre esse atributo no momento oportuno, mas você já tem uma ideia. Ele é utilizado basicamente para você, somente nas sessões externas, que, embora você possa defini-lo também internamente, mas a relevância dele é parte externa, para que você tente, não que você vá conseguir influenciar por qual porta de entrada você gostaria que os AS vizinhos te encaminhassem tráfego. Então ele é um BGP interessante, ele é o único protocolo que permite você tentar influenciar os sistemas vizinhos a como eles devem mandar tráfego para o teu AS, por qual caminho. Só que esse cara é um atributo não transitivo, que significa que, eu vou para efeitos de simplicidade aqui, eu sou o AS1, aqui tem o AS2, tá? E aqui tem o AS3. Vou desenhar dois links para cada um. Vou fazer isso aqui. Suponhamos que eu quisesse mudar a cor aqui, então, que o tráfego aí eu vou anunciar, o AS1 ele anuncia as rotas indicando a preferência de entrada do tráfego, que é o MED. Digamos que eu quisesse que o AS2 mandasse tráfego para cá. E isso é que o AS1 quer para uma rede de destino ou várias redes, não importa.
Então, para isso, o ASU ele anuncia o NLRI com MED menor por onde ele gostaria que o tráfego entrasse. Tá legal? Ele vai sinalizar, vou trocar de cor aqui de novo, minutinho. Ele vai sinalizar isso via um update. Então, ele vai anunciar o update, que vai ser um NLRI. Vou simplificar aqui as coisas, tá? Ficou meio estranho aqui. NLRI com MED de valor X. Onde esse valor X seja menor do que o mesmo anúncio feito pelo link de baixo aqui. Legal. O que o AS2 vai fazer? Ele vai... Todos os roteadores do AS2 vão entender isso aí. Quando o AS2 for repassar esse anúncio para o AS3, o MED não é repassado. Esse MED que o AS1 gerou e passou para o 2, o 2 não repassa para o 3. Ele vai passar somente o anúncio, o NLRI. O prefixo ele anuncia, com os demais atributos, desde que não transitivos. Mas o MED não vai, porque ele é não transitivo. Beleza? Imagina esse cenário aqui. Isso muda um pouco no lado da confederação. As vizinhanças EBGP entre sistemas autônomos em uma confederação, ela é uma EBGP Confed, uma vizinhança um pouco diferente. Então, nesse caso, o atributo MED ele é transitivo. Então, dentro do AS200, independentemente por quais, aspas, sub-AS aquele NLRI percorrer, os MEDs que existirem ali dentro percorrerão livremente dentro da confederação, ou seja, serão, neste caso, transitivos. Mas quando você chutar para fora do teu AS, aí volta a regra do não transitivo. Muito importante isso aqui para você entender um pouco, tá? Então o atributo MED, ele passa a ser transitivo para todos os AS membros de uma confederação, mas não sai da confederação, conforme falado aqui. O local pref, por outra vez aqui, também ele é transitivo normalmente. O que acontece? O local pref ele é um atributo que você utiliza apenas nas vizinhanças internas. Você não define o local preference, que é um atributo well-known discretionary, ou seja, ele não é mandatório, mas ele é reconhecido. O código do BGP, do Sistema Operacional do Roteador, deve recusar isso aí. Mas por que permite configurar? Por causa de uma possível situação onde você esteja usando uma confederação. Numa confederação, aí você pode definir, ele é transitivo para outros AS membros de uma confederação. Então, por exemplo, é BGP no AS 65100. E aqui o 65200. Então você tem essa relação aqui, o 65100 e 200. Eu posso gerar um anúncio aqui ou repassar um anúncio incluindo local preference. Isso num BGP comum não pode fazer. Numa confederação pode. Outra coisa que nós discutimos: quais atributos são modificados a cada salto de roteamento pelos peers eBGP? 2, sempre. ASPF, óbvio, e Next Hop. Esses dois atributos são modificados sempre, tá ok? Pois bem, não numa confederação. E lembrando que as vizinhanças de uma confederação são externas. Então, a AS 65100 tem uma vizinhança BGP com 65200 dentro da confederação AS200. Beleza, tá até redundante isso aqui. Em tese, ele modificaria o Next Hop nesse anúncio. Não vai mudar. Então, o Next Hop para as vizinhanças externas de uma confederação aqui não mudam enquanto a rota existir ou estiver sendo trocada entre essas vizinhanças. Mas eu quero que mude, não tem problema, você pode mandar mudar. Não estou falando que não é configurável, mas por padrão não vai acontecer e muito frequentemente é ideal que não aconteça mesmo. Tá? E para finalizar, o campo AS-Confed Sequence é removido por completo do atributo ASPF quando o NLRI ele sai da confederação, ou seja, você vai anunciar aquilo para um outro sistema autônomo que não faça parte da sua confederação. Aí você vai remover todo o AS-Confed Sequence, ou seja, aquela lista de ASPF privativo ali
isso vai ser arrancado do teu anúncio BGP para fora da tua confederação. Ok? E aqui temos a tabela de roteamento aqui do AS100. Pô, Leonardo, quem é AS100? Me ajuda. Vamos voltar aqui. AS100, router 1. Deixa eu até apagar router 1 aqui. Você vê que na tabela BGP dele não vai ter nada falando disso aqui, ó. Totalmente transparente. Tá? Pode confirmar aqui. Você vê, ó. 200, 200, 200, 200, 200, 200. Não tem nada de 65, 100, 65, 200. Outra situação. Dentro do router 2, vamos olhar o router 2 aqui. O router 2 está no AS65100 da configuração AS200. Aí você vai ver, ó, o que veio do AS100, beleza. Agora o que veio do AS300, ó, então o AS300 ele anunciou para o router, voltar na topologia aqui para você acompanhar. O router 7 ele anunciou alguma coisa para o router 6. O AS300 tem uma vizinhança com o AS200, só que internamente, na verdade, o router 6 está no AS, isso aqui, que faz parte de uma confederação, e ele tem uma vizinhança, inclusive, com o 65100 via uma seção externa especial, um router 4. Como é que ficaria a tabela BGP do router 6 aqui? Tá vendo? Então a rota veio do router 7 para o router 6. Ó. Aí quando o router 6 passou para o router 4, o router 4 passou para o router reflector, que é o router 3, que refletiu para o router 2. Tá aqui, ó. Olha o campo aqui do AS Confed Sequence. Cada vez que a rota percorrer um sistema autônomo da confederação, esse sistema autônomo vai ser colocado dentro desses parênteses aqui, na ordem da direita para a esquerda. Isso é o teu AS Confed Sequence. Obviamente, na hora de você anunciar aquilo para o AS100, todo esse campo aqui é removido e você vai incluir o 200 aqui apenas e passar para aquele camarada lá. E você pode ir no router 4 olhar inclusive algumas coisas importantes. Por exemplo, vamos pegar essa rota aqui, 10.7.7.0/24, que é uma rota do AS300. Então o que nós sabemos? Temos dois caminhos disponíveis, apenas um deles é o BASH, tudo bem, ó, rota originada no 300. Aí passou pelo 65200, que é uma S da confederação. Isso é na tabela do router 4. Aí vai falar do next hop, origem da rota, metric. O router 4 ele aprendeu essa opção aqui, que é a opção número 1. É a primeira opção, são dois caminhos aqui. A primeira opção, que é válida e tudo mais, e foi inclusive a best, ele pegou via um confed internal. Ou seja, ele aprendeu via o 192.6833 aqui. Ou seja, ele pegou de dentro de um vizinho IBGP que ele possui no próprio AS65100. A outra opção, que é essa aqui, ele pegou por aqui, um confed external, no caso o router 6. Então aqui a rota que o router 2 pegou, passou por 3, o 3 refletiu por 4, o 4 preferiu best. A outra opção é aqui, confed external. E dali em diante, você entendendo como é que você define essas vizinhanças e tudo mais, você consegue, obviamente, compreender a construção do projeto com confederações e até mesmo o complemento disso com o router reflector. E lá na frente, quando falarmos de policies, configurações especiais e tudo mais, aí você vai ter a oportunidade mesmo de abraçar o projeto, a filosofia de forma mais ampla. E é basicamente isso que eu queria falar sobre confederações de BGP. Espero que você tenha curtido, compreendido no primeiro momento. Deixe os comentários para eu saber. Mas não acabamos. Falaremos de confederação já na sequência no meu ambiente. Vamos tentar converter aquela minha baguncinha ali em uma confederação para você conferir. Vamos lá? Até o próximo vídeo.